Queremos cumprimentar os colegas vereadores, vereadoras, servidores da casa, assessores, comunidade que nos acompanha através das redes sociais, pela página da Câmara, Facebook, também no Instagram. De imediato, nós passamos à votação da ata da 23ª sessão ordinária realizada no dia 3 de maio de 2024. Coloco em votação a referida ata. Peço que conseguirem o voto do vereador Anilton. Da mesma forma, senhor presidente. Vereador Wagner Fan. Favorável, presidente. Referida ata foi aprovada com 11 votos favoráveis, nenhum voto contrário, nenhuma abstenção. Passamos agora ao nosso expediente. Peço que a nossa secretária, a vereadora Firmina Soares, faça a leitura de todas as correspondências protocoladas no sistema eletrônico do Poder Legislativo. Senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, assessores, internauta que nos assiste pela nossa TV Câmara, Facebook, meu boa noite a todos. Expediente. Pedido de providência número 344 de 2024, de autoria da vereadora Fátima Marquesan, solicita ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Agricultura, as manutenções do corredor da Santinha Ramos, localizado no Jacaraí. Pedido de providência 0345 de 2024, de autoria da vereadora Fátima, solicita ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Agricultura, o patrulhamento e a colocação de cascalho no corredor da Sanga do Quero-Quero, localizado na estrada do Eanduí. Pedido de providência número 346 de 2024, de autoria da vereadora Firmina Soares, a vereadora signatárias no termo do regimento interno requer a mesa diretora que remeta expediente ao senhor prefeito municipal para que, através do setor competente, o Poder Executivo promova a revitalização da academia situada no bairro Vera Cruz, ao lado da Escola Estadual Emílio Zunheda. Pedido de providência número 347 de 2024, de autoria da vereadora Fátima Marquesan, solicita ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Infraestrutura, a troca de lâmpadas no poste da rua Ézio Marcísio, no bairro Rui Ramos. Pedido de providência número 348 de 2024, da vereadora Firmina Soares, a vereadora signatária nos termos do regimento interno requer a mesa diretora que remeta expediente ao senhor prefeito municipal, solicitando à Secretaria de Iluminação que seja feito urgentemente o reparo na iluminação da quadra de basquete localizada entre as ruas R. Ramos Cassal e R. Maximiano Marinho. Pedido de providência 349 de 2024, da vereadora Firmina Soares, solicita a limpeza da pracinha do bairro Capão do Angico. Pedido de providência 0350 de 2024, do vereador Éder Fioravante, requer que seja feito o patrulhamento e colocação de fresa asfáltica na rua Tenente Coronel Severino, pois a mesma encontra-se esburacada e intransitável. Pedido de providência 351 de 2024, do vereador Moisés Fontoura, requer que seja oficiado o senhor prefeito Márcio Amaral, prefeito municipal, em cópia ao diretor de iluminação pública, solicitando para a extensão de rede de iluminação pública na rua Fitzalã de Almeida, entre as ruas Valentim Campos, Trindade e Manuel Soares de Oliveira, no bairro Vila Grande. Pedido de providência 352 de 2024, de autoria da vereadora Fátima Marquesan, que solicitação de uma galeria para escoamento de água que transborda da ponte do Jacaraí, corredor do Polo Constantino de Souza Nunes. Pedido de providência 353 do vereador Wagner Fan. Solicita ao Poder Executivo, com cópia ao secretário de Infraestrutura, para que seja realizado a manutenção, limpeza e desentupimento de bueiros na rua Senador Daniel Krieger, com a rua Anaclide Severo Ribeiro, bairro Dr. Romário de Oliveira.
Pedido de providência número 354 de 2024, de autoria do vereador Wagner Fã. Solicita ao Poder Executivo, com cópia à Secretaria de Infraestrutura, para que seja realizada a manutenção, limpeza de um terreno baldio, instalação de uma placa de sinalização alertando que é proibido jogar ou depositar lixo e desentupimento de bueiros no final da rua Timóteo Mombach com a Avenida da Integração. Pedido de providência número 355 de 2024 do vereador João Leiva. Solicita ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Infraestrutura, o conserto do bueiro da rua Arthur Ormen 330, bairro Vila Nova. Pedido de providência 356 de 2024 do vereador Itamar Rodrigues. Solicita o patrulhamento, encascalhamento, conserto de bueiros e boca de lobo na rua Arthur Argênico Gairaldi e Arto, localizado no bairro Nova Brasília. Indicação número 021 de 2024 do vereador Anilton Gonçalves Oliveira. O vereador signatário, de acordo com o regimento interno da Câmara Municipal de Alegrete, requer que se oficie o senhor prefeito, sugerindo que sejam revistos os critérios e exigência para o cadastramento aos estabelecimentos comerciais que podem receber o benefício disposto na Lei nº 6.755, de 21 de dezembro de 2023, que dispõe sobre a concessão do Vale Feira aos servidores e empregados públicos do Poder Executivo, uma vez que os servidores encontram-se em dificuldade para aquisição dos produtos e os feirantes para cadastramento diante da burocracia imposta. Pedido de informação parlamentar 58 de 2024 da vereadora Fátima Marquesan. Requer que a mesa diretora remeta expediente ao senhor prefeito municipal com cópia para o secretário de Agricultura para que preste informação se existe um programa de auxílio ao pequeno produtor no preparo das lavouras. Era esse o nosso expediente, senhor presidente. Eu subscrevo os trabalhos da vereadora Fátima Marquesan, tendo em vista a mesma não estar presente na sessão. Eu subscrevo a solicitação do vereador Éder Fioravante. Passamos agora à licença de sessão. Peço que a secretária faça a leitura de um atestado. A licença de sessão da vereadora Fátima Marquesan por estar com problemas de saúde, senhor presidente. Coloco em votação a licença de sessão da vereadora Fátima Marquesan por motivo de saúde. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado a licença de sessão da vereadora Fátima Marquesan. Passamos agora a votos de pesar. Consulte-se algum colega, vereador Cléo Trindade. Senhor presidente, queria que encaminhasse votos de pesar à família do seu Manuel Dornelles Pedroso, conhecido como seu Chico, lá do Lajeado Grande, faleceu ontem, aos 80 anos. Isso, seu Manuel Dornelles Pedroso. A Obrigado, bancada do PDT subscreve. Bancada do PL pede subscrição, senhor presidente. Com subscrição de todas as bancadas, aos votos de pesar aos familiares do senhor Manuel Pedroso. Manuel Pedroso, feito pelo vereador Cléo Trindade. Me inscrevo, senhor presidente. Escrito o vereador Wagner Fã. Gostaria de enviar votos de pesares para os familiares do Odilon Almeida de Almeida, falecido hoje, aos 75 anos de idade. Seriam esses votos, senhor presidente. Só peço que o vereador manifeste o nome novamente do... Senhor Odilon Almeida de Almeida, que faleceu hoje aos 75 anos. Bancada do PDT subscreve. Com subscrição aos votos, então, do vereador Wagner Fã, os familiares do senhor Odilon de Almeida. Ainda à disposição para votos de pesar aos vereadores.
Nenhum vereador mais se inscreve. Passamos agora, então, à dedicação de sessão. Eu peço que a secretária faça a leitura de uma dedicação e escrevo posteriormente. Dedicação de sessão número 03 de 2024, de autoria da vereadora Firmina Soares, requer a dedicação da presente sessão do dia do oftalmologista, celebrado no dia 7 de maio de 2024. Dedicação da vereadora Firmina Soares, então, ao dia do oftalmologista, no dia 7 de maio. Todos os oftalmologistas que atuam aí no nosso município. Peço subscrição, senhor presidente. Bancada Republicano subscreve e depois me inscrevo, senhor inscrevo, presidente. Com subscrição, então, de todas as bancadas, a dedicação da vereadora Firmina Soares. Eu gostaria de dedicar a sessão de hoje também a todos os voluntários que desempenham um papel essencial no resgate de vidas, todos que estão abraçando aí o Rio Grande do Sul nas mais diferentes situações, não só aqui no nosso município, né, que nós temos visto muitos voluntários colaborando aí para com as famílias, para com todas as pessoas, muitos alegretenses aqui também em Porto Alegre, desempenhando uma função estratégica aqui em várias atuações lá, dando um suporte para as famílias em Porto Alegre, para todas aquelas pessoas. Então, dedicar a sessão a todos esses voluntários, né, que vêm de forma anônima e vêm prestando um serviço importantíssimo aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul. Dedicar a sessão a eles, né, e a nossa gratidão a esses seres humanos, né, que às vezes colocam a própria vida em risco, né, para salvar o seu semelhante, mas sempre com uma boa intenção. Subscrição da bancada do MDB. Subscrevo, senhor presidente. E gostaria de fazer indicação no mesmo sentido do minuto de silêncio para todas as vítimas, né, que aí já passaram mais de 83 e 108 pessoas desaparecidas, né. Gostaria que pudéssemos fazer, né, esse minuto de silêncio, até mesmo em respeito, em oração a toda a nosso Rio Grande, né, todas as famílias e as cidades aí afetadas, enfim. Vamos só então concluir o espaço. Vereador Jaime, inscrito com subscrição de todas as bancadas, a dedicação de sessão aos voluntários. Vereador Jaime. Obrigado, senhor presidente. Gostaria de dedicar a sessão de hoje ao Dia Mundial do Trânsito e da Cortesia ao Volante, que foi ontem, no dia 5 de maio, que é celebrado o Dia Mundial do Trânsito e da Cortesia ao Volante, uma data que tem como objetivo conscientizar os motoristas sobre a importância da segurança no trânsito e a gentileza do comportamento ao dirigir. Essa data, senhor presidente, ela foi criada em 1998 pela Organização das Nações Unidas, a ONU, para chamar a atenção para os altos índices de acidentes de trânsito no mundo. O objetivo era incentivar a reflexão sobre o tema e promover ações para reduzir o número de mortes e lesões no trânsito. Desta forma, o objetivo principal é sensibilizar os motoristas sobre a importância de respeitar as regras de trânsito e de ser gentil no comportamento ao volante para o bem comum de todos. Então, um dia muito importante para a conscientização devido à quantidade de acidentes que nós vemos quase todos os dias, não só no nosso Alegrete, mas mundialmente, presidente. Então, dedicação da sessão ao Dia do Trânsito, comemorado no dia de ontem, feito pelo vereador. Subscrição da bancada do MDB. Jaime Duarte. A subscrição, senhor presidente. Com subscrição das bancadas já mencionadas. Estou inscrito eu. Me inscrevo. Também me inscrevo, presidente. Inscrito o vereador Cláudio Trindade. Senhor presidente, queria dedicar a sessão de hoje. Na verdade, ontem, né, ocorreu o dia do líder comunitário. Então, a todos os líderes comunitários, nosso Alegrete, nosso estado aí. Então, Jocely, que está aí, né, representando um dos líderes comunitários. Então, a todos os líderes comunitários, dia de ontem. Fazer a dedicação da sessão. Bancada do PDT subscreve. Bancada do Republicanos também subscreve, senhor presidente. Com subscrição, então, de todas as bancadas, a dedicação de sessão do vereador Cléo Trindade pela passagem do dia do líder comunitário, no dia de ontem, dia 5 de maio.
Para a dedicação de sessão, vereador Itamar Rodrigues. Presidente, colegas vereadores, eu vou na mesma linha que o senhor dedicou a sessão de hoje. Eu acho que isso fica registrado e é importante. Mas eu quero destacar o nome de uma figura, de um brasileiro, que, dentre tantos que estão envolvidos nessas operações, mas eu me refiro a Luciano Hang, o homem que anda sempre de terno verde, dono da Havan. Perdeu 2 lojas totalmente destruídas. Tem sido perseguido nesse país, com suas redes sociais caçadas, e mesmo assim, num gesto altruísta, movimentou todos os helicópteros da sua empresa para o sul, e em um determinado momento chegou a ter sozinho o mesmo número de aeronaves operando para resgate de pessoas que a própria FAB tinha operando no Brasil. Então, a este brasileiro e a tantos outros como ele, que muitas vezes têm sido, pela própria mídia, perseguidos, mas que num momento como este, são os que levantam a voz, e aqui destacar aos guris, destacar o Matheus aqui do Alegrete, junto com outros influencers, que já chegaram aí à arrecadação de perto de 60 milhões de reais para ser usado na recuperação das cidades que foram destruídas. A gente precisa fazer esse registro, muitos se incomodam com isso, mas a verdade precisa ser dita. São pessoas que têm condições e estão fazendo, enquanto outros estão em posição de decisões e titubeiam em fazer, como, por exemplo, os recursos que foram liberados para a recuperação das cidades que foram destruídas em setembro do ano passado, que até hoje o governo federal não pagou. Então, para aqueles que estão fazendo e que têm condições, nosso reconhecimento, presidente. Bancada do Republicano subscreve, senhor presidente. Peço subscrição, senhor presidente. Subscrição do Republicanos. Bancada do PDT subscreve. PL, PDT, PP. Para MDB, para a dedicação da sessão, vereador Wagner Fã. E no mesmo sentido do vereador Itamar, né? Aí Luciano Hang, né? E também queria incluir Pablo Marçal, Rafael Sobes, né? Que foram aí nomes que levantaram bastante arrecadação, enviaram para cá, para o Rio Grande do Sul, carretas de alimentos, de colchões, helicópteros também, né? Que auxiliaram no resgate de muitas e muitas vidas. Isso é importante a gente fazer esse destaque. Também, né, hoje, homenageando o Dia Nacional da Matemática, né, celebrado dia 6 de maio, conhecendo a importância dessa disciplina em nosso país, em nossas instituições, também os educadores e professores de matemática aí que são pessoas especiais, com certeza. Seria isso. Dedicação da sessão, então, do vereador Wagner Fã, o Dia da Matemática, especialmente aos profissionais de matemática. Inscrito para a dedicação de sessão, o vereador Luciano Belmonte. Presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, dedicar a sessão à data de ontem, 5 de maio, Dia Nacional das Comunicações, uma data, né, em referência ao nascimento do Marechal Rondon. Então, gostaria de extensivo também a 12ª SEACOM, que é a arma do comando aqui no Rio Grande do Sul. Do comando, não. A bancada do PDT subscreve. Dedicação da sessão do Peço vereador subscrição, senhor presidente. Luciano Belmonte ao Dia das Comunicações, no dia de ontem, em especial a 12ª SEACOM, com subscrição das bancadas mencionadas. Não havendo mais nenhuma inscrição para a dedicação de sessão, passamos agora, então, por solicitação do vereador Wagner Fã, a 1 minuto de silêncio, então, em memória às vítimas e também, né, aos nossos atores aí toda essa situação, né, que vem afligindo o estado do Rio Grande do Sul.
Dando prosseguimento na nossa sessão ordinária, passamos agora ao comunicado de liderança. Consulta a bancada do PL, se irá fazer uso. Não, senhor presidente. Bancada do PP. Bancada do PT, MDB, Republicanos, PDT, líder do governo. Passamos então a palavra ao líder do governo pelo espaço regimental. Obrigado, presidente. Um comunicado de líder do governo, gostaria de externar para os colegas vereadores aqui um convite. Nós hoje, pela manhã, estivemos reunidos com o prefeito municipal a respeito, e tratamos o tema a respeito das emendas impositivas de vereadores que chegaram até a casa aqui, visto que sessão passada foi relatado pela própria mesa que foram diversas emendas que retornaram para cá, e fica um convite para que aqui na casa seja realizada uma reunião com a comissão que realizou as emendas, o parecer técnico das emendas, extensivo aos vereadores. Se não quiserem ser feito na casa, estão à disposição lá para receber os vereadores. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador João Leivas, líder do governo. Mais nenhuma inscrição agora. Passamos à nossa ordem do dia. Hoje não temos nada previsto na ordem do dia. Nada previsto, então nós passamos a ordem do dia diretamente para o pequeno expediente. Pela ordem de inscrição, no pequeno expediente, vereador João Leivas. Obrigado, presidente. Nossa saudação às colegas vereadoras, aos colegas vereadores. Nossa saudação a quem está aqui acompanhando no plenário, esta sessão ordinária. Vejo aqui o Jocely e alguns outros amigos aqui no plenário presente, acompanhando a sessão. E nossa saudação a quem nos acompanha pela Rádio Alegrete e também pela TV Câmara através do Facebook. Gostaria de dizer que estamos acompanhando o trabalho desenvolvido pela Defesa Civil e também as demais secretarias no acolhimento às pessoas que estão desalojadas e desabrigadas, vereador Éder. Assim como muitos colegas vereadores aqui também têm feito esse acompanhamento de perto do trabalho e buscando também intermediar e buscar soluções para algum problema que tenha na vida de algum munícipe. Mas dizer que o Alegrete, se reforçar, como já havia mencionado na fala de quinta-feira, o Alegrete é muito solidário e a solidariedade do alegretense não tem tamanho. Estão sendo recebidos muitas doações ali na Prefeitura Municipal para a Defesa Civil de roupas, alimentos, materiais de higiene. E aqui eu venho me manifestar, aproveitar o momento de rádio para dizer que agora, por hora, para quem for doar, que dê preferência para gêneros alimentícios, que são os alimentos não têm as roupas e os agasalhos já estão chegando em grande número ali. Então, o que precisa agora é alimento, pois o alimento ele não se esgota a sua necessidade, né, vereador Jaime? Não perecíveis, de preferência por massa, feijão, arroz, óleo. Isso e material de higiene. Essas são as necessidades mais imediatas ali, enquanto o volume de procura pelos alegretenses na Defesa Civil. Então, a gente reforça esse pedido
às pessoas que, por bondade, por bom coração e por solidariedade, vão lá se empenhar e destinar algo para os irmãos alegretenses que estão em necessidade, e dê preferência, no momento, para esse tipo de material, para gêneros alimentícios, bem como para material de limpeza e de higiene. Era essa a nossa manifestação na noite de hoje, bem sucinta. Gostaria de desejar uma boa semana a todos os alegretenses, dizer que estamos solidários e torcendo para que, tão logo, todos estejam nos seus lares, no aconchego de seus lares, que assim que o Rio Ibirapuitã possa ceder nas suas cheias. Obrigado, presidente. Obrigado, demais colegas vereadores. Pela ordem de inscrição no pequeno expediente, vereador Éder Fioravante. Boa noite, presidente. Boa noite, demais vereadores, vereadoras que se encontram aqui no plenário. Nossa plateia, serventuários, que estão aqui na localidade do nosso plenário. Comunidade alegretense que nos ouve através da Rádio Alegrete. Presidente, eu estou preocupado em relação às nossas emendas impositivas. Nós disponibilizamos para a Santa Casa uma quantia significativa para comprar um aparelho, um equipamento de colonoscopia, e foi indeferido pelo senhor prefeito, assim como todas as outras emendas dos nossos colegas. Eu estou preocupado porque eu estou vendo que é um ano eleitoral e isso está me cheirando, senhor presidente, a uma posição do executivo em relação aos vereadores, chamado boicote popular. E esse boicote a gente tem que encaminhar para o Ministério Público. Por quê? Porque tem emendas de 2023 que ainda não foram. Emendas de 2022 que ainda não foram executadas pelo senhor prefeito. E essa casa de parlamentar é uma casa de respeito. E se existe uma lei que nós aprovamos aqui e que nós temos, sim, a prerrogativa de destinar recursos do orçamento do Executivo para emendas impositivas, e quem está sofrendo é a saúde. Quem está sofrendo é o usuário. Quem está sofrendo é a nossa população. Porque isso é sinal de que o Executivo está entrando com uma grande guerra contra esse poder. Só que nós temos que tomar uma posição. Amanhã nós temos reunião aqui da comissão. E eu convido a todos os colegas para se fazer presente, para que a gente possa acompanhar essa reunião. E eu digo mais, eu não dou risada, porque isso aqui é coisa séria. Eu disponibilizei 180 e poucos mil reais para a Santa Casa, assim como o vereador Moisés, que foi indeferido. A Santa Casa de Alegrete, que a maioria das vezes conta com as emendas impositivas desses vereadores que aqui estão representando a população, porque trazem o projeto. O projeto da Santa Casa que vem, ele é perfeito. Não existe erro. Aqui está o seu Melo representando a Santa Casa, que é uma pessoa que está sempre pronta aqui para trazer os projetos, a gente fala com ele. Aonde você viu, vereador Anilton? Agora, com essa notícia de que todas as emendas, a maioria das emendas impositivas, deu problema. Está faltando alguma coisa ou outra. Isso é sinal de boicote. É ano eleitoral. E digo mais, essa casa está em andamento aqui de uma comissão parlamentar. Um inquérito dessa casa se instaurou para que se possa ver as irregularidades que o município tem em relação ao recurso que foi para o carnaval. E a gente está vendo coisas sérias aqui. Hoje de manhã eu vi coisas sérias aqui. E como é público, eu posso falar. O senhor acredita, vereador Luciano, que o projeto da arquibancada lá do carnaval não foi aprovado pelo setor técnico da prefeitura? Dito pelo arquiteto Valau.
Como que o prefeito traz um projeto de lei para ser aprovado nesta casa, se o projeto da construção da arquibancada não foi aprovada pela prefeitura, pelo setor técnico? Aí o arquiteto chegou e disse, olha, o projeto está até hoje lá. Como assim está até hoje lá? Sim, não foi aprovado. Não foi aprovado pelos técnicos da prefeitura o projeto da arquibancada do Carnaval. Eu quero ouvir o prefeito. Eu quero ouvir o prefeito nessa comissão. Eu quero que o prefeito chegue aqui e dê a explicação. Como é que ele me faz um projeto de lei, vindo para essa casa pedindo recurso para um projeto que sequer foi aprovado pela própria prefeitura que ele governa? E nós estamos falando de coisas sérias aqui nesse parlamento. Porque eu não posso ser omisso à função, o cargo que eu fui eleito. Então nós temos que averiguar. E essas emendas impositivas eu estou preocupado, porque isso é uma retaliação. Isso é um boicote. Um boicote por quê? Porque nós estamos aqui para fiscalizar e porque a gente não está aqui para passar mel e chupeta para ninguém. Como diz o ditado popular, a gente está aqui para averiguar. E se houve erro nesse recurso do Carnaval, que sequer o projeto da arquibancada, o projeto que foi lá para a prefeitura e que ficou na mesa dos arquitetos, do setor de obras, e que não foi aprovado, e que mesmo assim a prefeitura manda para cá um projeto de lei pedindo recurso, a gente aprova e disponibiliza o recurso sem o projeto ser aprovado. Por isso que dá os problemas. E quem é o culpado dessa história? Nós temos que cada um de nós aqui temos um cargo público. A pessoa que se candidatou, se elegeu como prefeito, ela responde pela cidade, ela tem o ônus e ela tem o bônus, senhor presidente. Então, o prefeito vai ter que responder. Eu estou preocupado e deixo aqui o meu alerta. Um alerta que essa Casa Legislativa, eu falo por mim, eu falo pela minha legislatura, pelo meu mandato. Eu não vou passar mel e chupeta aqui para ninguém. Nós vamos fazer o que tem que ser feito. E isso é coisa séria, fazer um boicote com as emendas impositivas dos vereadores. E amanhã eu convido a todos para se fazer presente na nossa reunião, juntamente com a nossa comissão, nossa relatora, nossa querida vereadora Dileuza Alves, que estará aqui amanhã na frente dos trabalhos, juntamente com a comissão. Devolvo o tempo, senhor presidente, e uma boa noite. Próximo vereador inscrito, vereador Glene Bolson. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, público que acompanha a sessão, serventuários da casa, quem nos acompanha pelas redes sociais, pela rádio, nosso cordial boa noite. Algumas coisas são muito fáceis de virem e serem antecipadas aqui. Isso vai ter uma discussão muito grande mesmo. E tem que ser discutido todos os atores e todos que participaram. E eu fico impressionado com... Eu me lembro do início desse mandato, nós até brincávamos que o vereador Éder era o líder de governo. E a mudança é absurda, eu não sei. Se tiver a parte, eu lhe dou a parte. Porque o vereador Éder coloca algumas coisas com meias palavras. E não é passar mel com açúcar em ninguém. Muito menos em mim, vereador. Porque eu estava nessa casa, assim como o senhor, quando votamos esse projeto. Do jeito que veio para cá. O que o senhor fez naquela oportunidade? Contra o projeto, mas conseguiu obstruir, construir, e no primeiro não votou a favor? O senhor não sabia que não veio o projeto? E que não veio toda essa contabilidade? O senhor sabia, vereador? E aqui, nós discutimos isso aqui e votamos um cheque em branco. Se isso o senhor podia alegar.
Agora, o senhor alegar que não veio o projeto, o senhor sabia, o senhor não leu o projeto estava na casa, o senhor não leu, e agora vem dizer que não tem o projeto aprovado. Então, eu acho que tem que ter muita calma, e como apurar, ainda mais o senhor que está fazendo parte da comissão, e tem que ver todos, e se chegar a uma conclusão, e se formos justos, essa casa e todos que votaram esse projeto têm uma parcela de participação nessa situação. Tem uma parcela de situação. Mas eu até nem vinha para discutir isso aqui. Eu vinha muito mais para agradecer, para reconhecer o trabalho da brava população de Alegrete, do bravo povo gaúcho, que está aí em cima de toda essa tragédia. Hoje a água chega lá, para quem conhece Porto Alegre, ali no Clube Social, chega na Lime Silva, chega na Perimetral, todo menino Deus. É uma situação assim que nos deixa muito triste. A gente quer saudar essas pessoas que estão fazendo um grande trabalho social, não só em Alegrete, as pessoas que estão fazendo a campanha, o grupo do Matheus, do Badim, do Nego Di, todo esse pessoal aí que está levantando recursos, os anônimos que estão trabalhando, as pessoas de embarcações aqui de Alegrete, as pessoas, todo o estado do Rio Grande do Sul, né? Os clubes náuticos de Porto Alegre, e fazer um triste relato, porque politizar esse momento é complicado, mas é mais no sentido de que acho que é uma obrigação de todos nós, com todos os nossos agentes políticos. Onde estão os nossos deputados federais? Onde estão os nossos senadores? Onde estão, me permite, vereador Anilton, a representação do governo federal? E a tristeza que me dá quando eu fico sabendo, quando a gente sabe que a enchente de setembro de 2023, os recursos não chegaram. Eu duvido que tenha um vereador aqui nessa casa que não seja municipalista. Todos os meus mandatos que eu estou nessa casa, todo mundo fala em descentralização de recursos e isso, e tudo mais. E o recurso está todo em Brasília. A grande parcela. O que acontece? Antecipo emendas dos deputados, antecipo emendas de senadores, enfim, e isso faz com que não haja nenhum tipo de luta mais forte frente ao governo federal. Antecipar os recursos. E isso deixa toda essa nossa bancada quase que quieta frente a uma situação. Onde estão os senadores? Porque o estado do Rio Grande do Sul, com toda a centralização dos recursos, ele não tem como sair dessa situação, dessa grave situação que vive no momento. Então, a gente vê, eu vi uma manifestação do presidente Lula, quando esteve aqui em Porto Alegre, que me chocou, vereador Anilton, porque ele resgata 2009, ele resgata 9 bilhões de dólares para o meio ambiente que até hoje não foram pagos. Esse é um outro momento, essa é uma outra discussão. Ele tem que chegar aqui e apresentar as coisas. Como pode contribuir? Não é possível toda uma estrutura de um país onde nós temos aqui a nossa guarnição é a segunda guarnição do 3º Exército, que é o maior exército brasileiro. E a gente tem dificuldade de todas essas coisas. E é uma dificuldade triste. Estão morrendo pessoas. Tem pessoas que... É algo que nunca visto. Muitos momentos da minha vida, só de alegrias, eu passo a minha vida, a minha geração, com uma pandemia mundial e com a maior enchente desse estado. E não é possível que não centralize todos os esforços aqui. E aí não é crítica, é uma situação absolutamente necessária. E para fazer dar uma resposta necessária para o povo gaúcho.
E isso é mostra de um grande governo. Não é assinarmos coisas e tal, e em 8 meses não conseguimos cumprir com aquilo que foi solicitado nessas emergências, nessas crises de emergência. Seria um apelo à classe política, e já encerro, senhor presidente, o reconhecimento àqueles anônimos que estão aí dia e noite de barco nesses rios, nessas situações aí difíceis, e a tristeza por ver aquelas pessoas que têm a responsabilidade de tomar decisões que não sejam bastante efetivos nesse momento de extrema dificuldade para o nosso Estado. Obrigado, senhor presidente. Pela inscrição, o vereador Wagner Fã. Pelo espaço regimental de 7 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, comunidade que nos acompanha aqui no plenário, comunidade surda, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais, pela rádio Tia Alegrete. Talvez hoje eu cobre um pouco menos do nosso Poder Executivo Municipal, diante de tanta situação, diante dessa situação que assola nosso Estado, e a gente fica consternado e abalado com tudo que vem acontecendo, e a gente acompanhando pelas redes sociais, as cidades devastadas, em alguns lugares aí até crescendo agora, ainda continuando as águas crescendo. Temos aí um resultado de 83 até o momento, mas não se tem a precisão, né, de quantas pessoas morreram, né, e quantas pessoas desaparecidas nessa situação. É muito difícil. Ontem eu acompanhei toda a reunião, né, onde Eduardo Leite, presidente Lula, todos os ministros ali falando, e ficaram horas falando, e tu vê pouco resultado diante da tamanha situação. O nosso exército brasileiro, nossas forças armadas, tudo chegando tarde na situação. Sim, trabalharam e fizeram, estão fazendo, e são importantes, e não estou desmerecendo, mas o governo federal chegando tarde. Parece que as coisas não andam, parece que as coisas não há uma decisão imediata, né? Não houve uma ação, uma resposta rápida nesse sentido. Parece que tudo caminha lentamente, e vamos ver daqui para frente. Será que esses recursos que serão liberados, será que eles vão chegar aqui no final da linha? É muito triste ver essa questão. E voltando para o nosso município do Alegrete, também temos questões, e demos graças a Deus que não aconteceu aqui no município de Alegrete isso. Veio enchente, sim, tivemos aí as pessoas desalojadas, tivemos aí algumas questões, vi muita gente, muitos vereadores aqui atuando, sim, para ajudar as famílias, assim como tivemos tantas outras pessoas, tantos outros voluntários. Assim, o coração do alegretense, o coração do gaúcho é imenso. Mas quando nós chegamos no poder público, e aí tu vê a nossa Secretaria de Assistência Social, que não assiste as pessoas. As pessoas saem só com a roupa do corpo de casa. E eles entregam um feijão, a massa, o arroz, para a pessoa fazer. Para a pessoa ir cozinhar.
Vai cozinhar onde? Vai cozinhar como? Não tem gás, não tem nada. E aí eles lá, um dia talvez, no outro, depois passou 24 horas, 40 e até... Aí eu entrei em contato, eu até quando cheguei nas barracas ali, até falei assim, não se preocupe que a assistência social vai trazer aqui uma quentinha, uma marmitex para as refeições. Era o mínimo que se esperava. Era o mínimo que se esperava alimentar essas pessoas. Mas não há um planejamento, há uma desorganização total. Imagina se acontecesse no Alegrete algo mais pior. Mas aqui eu não faço em tom aqui de uma reclamação firme, mas digo assim, pessoal, prefeito Márcio Amaral, pessoal que está à frente aí, por favor, se organizem, porque é a vida de pessoas que está em jogo. É a vida de crianças. É muito triste ver uma bagunça total. Então, assim, por favor, se preparem. A Defesa Civil, se prepare. Temos uma família aqui na Vila Nova que ligou de manhã para a Defesa Civil, do sobrado, e ela virou à noite, a água encheu d'água e a Defesa Civil não socorreu. Saíram sem nada, tinha crianças, então... Então, assim, nós precisamos ter uma responsabilidade. E quando a gente está na frente de uma prefeitura, no poder público, temos que ter responsabilidade. Temos que ter responsabilidade conosco, com esse poder legislativo, no momento que ele desrespeita, não cumprindo as emendas que são impostas, os valores que são destinados por cada vereador, porque conhece os problemas da nossa comunidade, no momento que são barrados. Também, o que o seu vereador Éder Fioravante falou, tem que ser apurado, sim, a responsabilidade. O prefeito sabia sobre o projeto, vamos ter que investigar, já está sendo investigado. Né? Temos também aí o projeto que veio para esse plenário aqui e foi aprovado em prol do funcionário público ano passado, projeto das incorporações de servidores, que aí agora descobriu-se o impacto de mais de 1,5 milhões, não só dos professores, mas todos os funcionários públicos. E aí não é pago o que foi aprovado nesse plenário, porque nós estamos aqui, nós não estamos brincando. Nós estamos aqui como poder, como legisladores do nosso município. E aí parece que nós, vereadores, somos palhaços. O prefeito municipal faz o que quer e o que não quer. Eu digo que não é caso de Ministério Público. É caso aqui de abrir um processo de impeachment. É simples. Pela ordem de inscrição, vereador Jaime Duarte, do Republicanos. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento a Vossa Excelência, assim os demais compõem a mesa, vice-presidente Bispoeno, secretária Firmina, os demais colegas vereadores, servidores, assessores da casa, aqueles que nos acompanham aqui no plenário, nosso amigo Rodrigo Rubim e a Isa, sua esposa, Rodrigo, que é presidente da Juventude Republicanos, está sempre conosco aqui. Demais, meu amigo Jean, o homem do esporte, está lá no fundinho, lá, bem quieto lá. Aqueles que nos acompanham também através das redes sociais, da TV Câmara e da Rádio Tchê Alegrete. Quero iniciar minha fala aqui também, poderia ser diferente, me solidarizando com as famílias das vítimas fatais e aqueles que ainda se encontram desaparecidos nessa mais uma grande tragédia que vem assolando hoje, especificamente, o nosso estado do Rio Grande do Sul. Isso nos deixa muito comovido, muito triste. Eu, sinceramente, tenho passado momentos
triste, porque mesmo a gente tendo fé, a gente é humano, e a gente, é como eu digo, se a gente não, se a dor do nosso próximo não chegar em nós, é porque alguma coisa está errada. Então, meus sentimentos, me solidarizo sim com essas famílias e peço a Deus que Ele possa confortar cada familiar, cada um daqueles que ficaram e que perderam os seus entes queridos, porque é muito triste isso. São várias histórias, são coisas incríveis que se a gente olha, eu não pouco assisto TV, mas pelas redes sociais a gente vê direto ali e aquilo, mas fazer o quê? São coisas que vêm acontecendo e a gente tem que estar preparado, porque muitas coisas piores ainda poderão vir. Não é aqui a gente querer, mas a gente está vendo todos os dias. Nós aí saímos há pouco de uma pandemia em que levou milhares de pessoas e agora entramos aí nessa triste tragédia aí das enchentes, em lugares que nunca na vida tinha acontecido de encher. Mas vida que segue. E eu acho que nós temos que se preocupar como agente público, como alguém que está buscando a cada dia contribuir para a sociedade, pensar no que se pode ser feito para pelo menos melhorar a vida, a qualidade de vida das pessoas. Nosso Alegrete mesmo, uma cidade que toda vez que vem grandes chuvas aí, 300, 300 milímetros, alaga diversas casas. E isso sempre acontece. E isso quase todos os anos, né? Então a gente tem que pensar um pouco mais. Eu acho que o asfalto mesmo é muito importante. Quem não quer um asfalto na frente de suas residências, das suas casas, é muito bom, sim. Como é bom a gente sair de casa pelo asfalto e voltar para casa, né, numa rua bem pavimentada, mas a gente precisa se preocupar em projetos que primeiramente venha ver o plano fluvial da cidade. Hoje nós não temos um mapa sequer para saber onde que tem emboeiramento ou não. Hoje é colocado asfalto em muitos lugares em que os bueiros são com pouca vazão, são bueiros ali de 20, vamos dizer assim, ó, e imagina a grande quantidade de água que baixa por essas pavimentações. E é claro que precisa ser pavimentado, inclusive nós temos emendas impositivas que encaminhamos para a pavimentação da nossa cidade, naqueles lugares que há mais necessidade. Mas a gente precisa entender que é necessário, sim, um plano, um projeto, para que antes de ser feito o asfalto, seja feito esse levantamento de saber se tem bueiro nos dois lados da rua ou não. E as bocas de lobo também. Quem sabe fazer um gradeamento para que não entre também sujeira e coisas que venham a entupir no futuro. Então, eu acho que isso é uma reflexão, uma preocupação nossa, e a gente precisa pensar, sim, no plano de nossa cidade para que não venha acontecer essas enxurradas, porque a enchente é inevitável, ela vai acontecer de qualquer forma. Mas tem lugares como lá na Doutor Romário mesmo, toda vez que vem essas grandes chuvas, a própria enxurrada ali invade as casas, e não é 10 centímetros, 20 centímetros, é 1 metro de água que entra ou mais. Então, eu acho que isso tem que ser pensado, sim. Tivemos envolvido todo esse período aí, andando nos bairros da cidade, andando nos abrigos onde as pessoas ainda estão, vendo as necessidades, tem reclamações, sim, tem problemas, tem coisas a desejar, mas eu acho que nada disso vai superar as tragédias quando se perde vidas. Hoje temos mais de 80 pessoas que já partiram e tem não sei quantos, não posso dizer esse número porque não desaparecidas. Crianças que estão dentro dos abrigos e que não sabem nem onde estão os seus pais. Coisa triste isso. Um relato ali que estava dentro de um bote, colega de Leusa, um pessoal ali fazendo esse resgate, pegaram 3 crianças e uma guriazinha disse: tio, para aí que eu vou pegar aquela boneca, e ali era uma criancinha. Que coisa triste isso. E aqui não quero pânico para ninguém, mas ver a real situação. E às vezes a gente vê ainda
os governos, aqueles que eram para aportar o dinheiro, nem isso fazer. O próprio presidente da República se deslocou com 7 ministros. Para que isso? Para que trazer tanta gente para o estado do Rio Grande do Sul? Para ver a enchente. Olha o custo, olha o gasto isso. Por que ao invés disso não pega e disponibiliza dinheiro, então, para ajudar essas pessoas? Pessoas que perderam tudo que tinham, gado, porco, enfim, todos os seus animais também. Então, eu acho que precisa se humanizar mais, sim. Eu acho que os governos precisam estar mais atentos para buscar as soluções imediatas para ajudar o nosso estado do Rio Grande do Sul. Seria isso, senhor presidente. Que Deus abençoe a todos e que o Espírito Santo possa estar em cada coração para poder ajudar nesses momentos tão difíceis que nós encontramos. Obrigado. Pela ordem de inscrição, o vereador Cléo Trindade, do MDB, pelo espaço regimental de 7 minutos. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, público que nos visita hoje aqui no plenário desta casa, quem nos ouve aí pela sondas da Rádio Alegrete, quem nos assiste aí pela TV Câmara, servidores da casa, senhoras e senhores. Eu vou puxar um pouquinho pela linha do colega Bolson. Eu tinha um tema importante até para falar ali, e a gente vem com os temas prontos para passar para a comunidade, né? Mas a gente ouve alguns absurdos, como diz o colega João Monteiro, tem gente que não lê as coisas, né? Então eu fico triste às vezes. É bom que no ano eleitoral, no ano político, no ano da eleição, todo mundo tem solução, né, tia? É o estalar de dedos e plim, tem a varinha de condão. Eu acho engraçado que só nesse ano, passam 3 anos e não aprenderam ainda, que no ano eleitoral eles resolvem tudo. Mas eu sou, senhor presidente, solidário, muito solidário, àqueles que vêm prestando um trabalho essencial. Alegrete, estou com 54 anos, em todas as ações que eu vejo, a questão dos alegretenses, não só para a cidade, mas para o estado e fora do estado, o pessoal sempre é solidário. Eu vejo pessoas voluntárias, Epaminondas, muitas pessoas voluntárias, e não estão perguntando se o poder público está fazendo ou não está fazendo. Estão se colocando à disposição, fazendo bem sem olhar a quem. Isso é importante. Vejo entidades se doando, se colocando à disposição, deixando seus afazeres para ajudar o próximo. Então, parabéns, essas pessoas merecem muito nosso reconhecimento. E o importante, que muitas pessoas que realmente querem fazer, eles não alcançam um pão com o celular na outra. Então, muitas vezes, tem gente que alcança o pão, mas já com a selfie, né? Isso que é o triste de ver, né? Quem quer fazer o bem para o outro, quem quer ajudar, faça interesse. O reconhecimento vem nas suas ações, não pelo que tu vai postar nas redes sociais. Esse é o reconhecimento. Solidários, todos nós somos, mas sem um interesse. E muitas pessoas estão sendo solidários, não só com Alegrete, que não foi a das maiores enchentes, teve enchente, mas não foi a das maiores. 2015 foi uma enchente, sim, que abalou muito a nossa cidade. E eu vejo lá Porto Alegre e aquelas cidades ali sendo devastadas pelas águas. Então é muito triste. Famílias perdendo tudo, perdendo seus entes queridos e não repõem. Eu vi aqui também os colegas falando em recursos tanto do governo estadual quanto do governo federal. Eu estou nessa casa, o pessoal diz, por que tu diz isso? Eu estou aqui nessa casa no meu 3º mandato. E eu vejo, pessoal, quando vem, às vezes, o governo, tanto o governo não interessa ao partido, governo estadual, governo federal, chega, faz uma grande reunião lá no Sindicato Rural, no Casarão,
políticos e isso e aquilo, e vem todos os prefeitos da Redondeza e vereadores e coisa e tal. Vamos destinar tantos milhões para a estiagem. Vamos destinar tantos milhões para não sei o que tem. Só que os milhões não vêm. Eu queria ver o recurso da última estiagem que veio. Agora nós estamos numa cheia e não veio ainda. Pessoas, pequenos produtores que ainda não receberam. Então é isso que eu quero dizer assim, ó. É moroso. É moroso. É para ontem o recurso. É para ontem que as pessoas precisam ser realocadas. É para ontem que as pessoas precisam comer e beber. Mas eu vejo também, aqui em Alegrete, e eu vi, vereador Jaime, muitas pessoas, muitas mesmo, em locais que eu passei, pessoas que já tinham sido alimentadas mais de uma vez. 3, 4 vezes marmitex, tanto com sopão, com arroz com galinha, com... Olha, comida excelente, café e coisa e tal. Então, vários grupos anônimos estão ajudando. Mas que dele a situação, como diz o vereador vereador Bolson, recursos, nós precisamos para ontem os recursos. Nós precisamos, de alguma forma, tem dispensa de licitação para isso, dispensa daquilo, dispensa de não sei o que mais. E cadê a dispensa para as pessoas que realmente precisam? A gente sabe, não vou ser leviano em dizer que várias situações precisam sim, tem leis que regulam esses recursos. Não vou ser leviano disso. Outra, antes que acabe o meu tempo, falando sobre comissão de finanças e orçamento sobre as emendas impositivas. Pessoal, antes, não no mandato passado, eu trabalhei com o vereador Luciano, já trabalhei com outros colegas nessa comissão. Neste ano, nesta legislatura, nós temos as emendas. Pessoal, as pessoas falam sem ler. Amanhã nós vamos analisar o que veio do Executivo. Amanhã nós vamos ver o que houve de errado, o que tem de errado. Então, vamos esperar amanhã a reunião da comissão. Mas tem gente que se adianta à comissão e nem leu, nem sabe o que aconteceu. E outra, sobre a comissão de inquérito dos recursos que foi instaurada na casa, também eu sou presidente. Vamos tratar na comissão, vamos acertar na comissão. Então, olhem bem e leiam o projeto que nós aprovamos. Nós não aprovamos projeto para construção, então leiam antes de falar. E todos os vereadores que aprovaram o projeto são coniventes com o que aconteceu, porque nós sabíamos o que foi apresentado. Então, leiam e vejam primeiro. Prestem atenção antes de falar o que não sabem. Tenham todos uma ótima semana. Pela ordem de inscrição, vereadora Adileuza, pelo espaço regimental de 7 minutos. Boa noite, senhor presidente, senhora secretária, vice-presidente, demais colegas, quem nos acompanha pelas redes sociais ou pelas ondas da Rádio Tia Alegrete. Quero hoje trazer para vocês uma manifestação diferente. Para aqueles anjos, né, sem capas, esses verdadeiros anjos que correram no primeiro dia que houve a primeira enchente, o primeiro alagamento, quer seja no Alegrete, quer seja no Rio Grande do Sul, que são os civis. Essas pessoas foram entrevistadas e perguntaram, desde que dia tu está aqui? Desde o dia que começou, 3, 4, 5 dias. Quantas pessoas tu já resgatou? Perdi a conta. Então, enquanto alguém cobra do governo, da Força Aérea Brasileira, quem que estava lá? Primeiro os civis, segundo os bombeiros. E aí, sucessivamente, as pessoas que vinham ajudar. Chegava a um ponto de não saber para que lado ir, nem o que fazer, e era jet ski, era todo mundo correndo. A ideia era salvar vidas. E é isso que precisamos enxergar. Ninguém está preparado para isso. Porto Alegre não estava preparado para isso. E aqui, eu não costumo elogiar governador, prefeito, mas aqui eu preciso tirar o chapéu para o nosso governador, Eduardo Leite, pelo que ele está fazendo, ajudando aquele prefeito, Sebastião Melo, que chega a chorar nas manifestações, de quando é que ele ia estar preparado com plano de contingenciamento para enchente, uma coisa que não existia em Porto Alegre.
Não há como cobrar dos nossos governantes. Realmente é lamentar, correr atrás, pedir socorro, assim como ele pediu para a União. Nós aqui em Alegrete pedimos socorro a quem? Pedimos ao governador, e assim sucessivamente se pede ao presidente, e que não mediu esforços para vir de lá com sua equipe, e que bom que vieram 7 ministros, poderiam vir todos. Eu acho que nesse momento todos deveriam vir sim. Para quê? Para ver que nas suas pastas, o que eles podem fazer para diminuir os gastos, para conseguir alcançar alguma coisa aqui para o Rio Grande do Sul. Um gabinete de crise ser montado num estado, isso é raro. E aconteceu. Então, nós sabemos, nós estamos dentro de um parlamento e aqui está o presidente. Se ele quisesse hoje sair correndo, alcançando cesta básica para as pessoas, ou cobertor, ou casa, ele não ia conseguir fazer. O civil consegue, as empresas conseguem. Se nós formos pedir hoje doação, para quem que a gente vai recorrer? Para os privados. Esses podem alcançar de imediato. E é isso que está acontecendo. Instituições não públicas. As públicas também não têm este contingenciamento de fazer comida para entregar para as pessoas. O que eles podem é entregar os alimentos. As pessoas faziam comida antes na sua casa e precisam seguir fazendo aonde estão. Exceto quem perdeu tudo. Tem gente que perdeu o fogão, tem gente que perdeu as panelas, tem gente que perdeu até um emprego, talvez. Não consiga mais, porque muitos vivem de bico e talvez não tivesse conseguido se manter. Aí sim, esse é o papel da assistência social. Fazer um levantamento de quem realmente precisa e alcançar, de fato, a quem precisa aqueles alimentos por preparar ou preparado. Mas isso não tira essas ações desses outros anjos que estão aí se juntando, e a igreja, e as instituições, e pessoas, e são famílias que estão dia a dia. É o que podem fazer, gente. Quem não tem um barco para sair e ajudar, arrecada, faz alimento, que isso é o que precisa. Mais rápido é alimento, é coberta, é produto de limpeza, que seja. Cada um faz o que quer, o que pode. Enfim, não tem dinheiro para fazer uma doação, vai na frente do mercado, se dispõe a ficar lá pedindo. Leite, né, que a gente sabe que é complicado, que a assistência não tem condições de entregar. Tem tanta gente fazendo tudo que a gente não esquece de agradecer. Mas uma coisa realmente eu preciso concordar com o vereador Cléo, que é triste, falta a mão. Porque uma mão vai uma doação, na outra mão vai o celular. Numa mão, com o pé se faz uma ação, mas deixem o celular em casa, não façam isso. Eu fui entregar uma doação que pedi ali na Zona Leste para alguns empresários e cheguei no bairro e entreguei a doação. Para minha surpresa, ele me pergunta, e a foto, vereador? Mas que foto, presidente? A foto para nós publicarmos? Não, eu nem o celular eu trago. Então, se o senhor quiser fazer foto, o senhor faz. Não diga que foi alcançado e por quem foi alcançado, que realmente são pessoas que estavam querendo ajudar, não querendo aparecer. Então, é triste porque você faz uma ação, se publica. E aí, como é que fica? Aqui, nós, como legisladores, e quem já está no poder, tem um poder, vamos dizer, ficou redundante, mas nós temos um poder maior do que aquelas pessoas que não estão aqui. Nós temos em nossas mãos as benditas emendas impositivas, e eu digo emendas impositivas benditas. Por quê? Porque tem enchente todo o ano no Alegrete, e por que nós não entregamos as emendas para amenizar um pouco esse fator enchente que tem todos os anos? Se tem emenda 3 anos, são 3 anos que nós poderíamos entregar de alimentos, o vereador Luciano, eu sei que ele fez isso, fez para assistência social, ano passado também fiz. Então, vamos pensar daqui para frente, tem enchente todos os anos. O que nós, como vereadores, podemos alcançar em emendas impositivas para amenizar um pouco a dor dessas pessoas? Isso é o que nós podemos fazer. Não o presidente da casa ou a mesa resolver da noite para o dia que ele tem que doar e sai assoberbado correndo atrás. Não funciona assim. Nós temos nas nossas mãos, assim como os deputados têm, como os senadores têm, todos têm o poder. Tem o poder de indicar, mas quem realiza é o sistema. Se nós precisamos de coisas emergenciais, realmente precisamos contar com os anjos sem capas, a qual toda noite eu peço que Deus os proteja, que proteja as suas famílias, que tem muitos ali que nem sabiam como estava a família deles, mas eles estavam tentando salvar vidas. É triste a gente acompanhar o que está acontecendo no nosso estado, é de sangrar a alma e o coração. Eu deixo um abraço aqui para aquelas famílias da Grande Porto Alegre, do Vale do Taquari, que pela segunda vez estão sofrendo isso.
Uma boa noite a todos e oremos. Pela ordem de inscrição, vereadora Nilton Oliveira. Senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, quem nos acompanha pela TV Câmara, quem nos ouve pelas ondas da rádio Tchê Alegrete, nosso boa noite. E eu também tinha uma diversidade de temas aqui, senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, mas o tempo hoje é menos da metade do tempo de quinta-feira, e os assuntos são redobrados na medida em que as manifestações vão acontecendo aqui nesta tribuna. Mas eu não posso deixar aqui de reiterar o nosso compromisso com servidores públicos que recebem o Vale Feira e não estão podendo comprar com o Vale Feira, porque praticamente já não tem quem o aceite na cidade, e daí a necessidade de o Executivo remeter a esta casa um projeto readequando o Vale Feira à realidade dos servidores e dos feirantes, que também não conseguem se cadastrar para fornecerem os produtos procurados pelos servidores públicos que detêm o Vale Feira consigo. Fizemos esta indicação hoje. De outro lado, senhor presidente, quando a gente vê este debate sobre quem mandou recurso, quem não mandou recurso, a gente... Não é só na época de enchente, nem na época de cheias, que a gente trabalha para poder diminuir um pouco o sacrifício daqueles atingidos por grande estiagem que tivemos no início do ano passado, fim de 2022, início de 2023. As reiteradas vezes, praticamente desde o início da vida, que nós conhecemos enchente, nascemos perto dela, não é, vereadora Firmino? E nós conhecemos de onde vem este debate. E este debate nós já dissemos aqui na quinta passada. Tem muita gente que não quer resolver o problema da enchente em Alegrete, e agora lá em Porto Alegre também. Não é momento de procurar culpados, mas tem que ver quem é que não fez a manutenção dos diques lá. Que estouraram, que a água acabou atacando locais em Porto Alegre que nunca havia acontecido. Só em 1941, quando foi feita a estrutura de contenção de cheias em Porto Alegre. E aí tem que fazer manutenção, mas não é hora de fazer isso. Eu penso que, neste momento, o presidente Lula tem razão. A primeira coisa que tem que se fazer é salvar vidas. E logo em seguida, concomitante com isso, o acolhimento às pessoas, lhes dando lugar onde dormir, lhes proporcionando alimentos, remédios e tudo mais que for necessário para o seu bem-estar, daquele que está sendo atingido pelas cheias. A reconstrução e a busca de remédios para terminar com este mal, que talvez não consigamos, por uma decorrência histórica, principalmente nós aqui em Alegrete, mas temos que trabalhar para isso. Nós temos que também reconhecer quem trabalha e reconhecer quem não cumpre as regras, porque é na hora da dificuldade, da tragédia, é que aparecem as falhas de quem não teve a capacidade de olhar logo adiante, de vislumbrar o futuro próximo. O governo do Estado colocou no orçamento estadual deste ano, 2024, 50 mil reais para a Defesa Civil do Estado. E isto é uma irresponsabilidade. E por isso que ele fez o que fez, de ligar para o presidente da República, porque ele está tratando da negociação da dívida do Estado, que no governo passado ele assinou para poder vender o que restava da CE e da Corsã, para poder vender outras empresas públicas. Agora ele quer renegociar a dívida. E é por isso que ele ligou
porque o orçamento para a Defesa Civil do Estado talvez seja num valor que nem para Alegrete serve. De outro lado, aqui em Alegrete, a Defesa Civil não está aparelhada nem para a seca, porque não tinha caminhão para levar caixas d'água para quem precisava na grande seca passada. E fazem 4 anos que este vereador faz emenda propositiva ao orçamento para que 200 mil vá para a Defesa Civil, porque ela recebeu um barco da Receita Federal para trabalhar em proveito das comunidades, quando atingidas por enchente, e até hoje não foi destinado recurso para habilitar este barco na Marinha. Não tem um servidor que tenha carteira de habilitação para conduzir este barco da Defesa Civil de Alegrete, que foi completamente desaparelhada. A Defesa Civil não conta, por vezes, com uma lona para tapar uma casa de alguém que está sofrendo com goteiras na hora da chuvarada. E isso tem que ser dito em outro momento. Mas acontece que as manifestações que a gente vê aqui é como se ninguém tivesse prevenido. E nós trabalhamos com prevenção, porque a questão da enchente em Alegrete, nós sabemos que é histórico. E nós fizemos, quando presidente desta casa, 3 seminários aqui, neste plenário, para apontarmos soluções nesse sentido. O Atlas Ambiental de Alegrete está lá no Instituto de Geologia da URGS, sendo elaborado na hora que o município teria que entrar com recursos para custear, estancou-se a elaboração do Atlas Ambiental de Alegrete. Aquilo que se estuda aqui para fazer o beneficiamento dos resíduos sólidos, tudo estacionou, porque a jogada é criar um novo aterro sanitário aqui, talvez demonstrando para as pessoas que o município tivesse benefício financeiro, mas jamais ecológico. Na quinta-feira eu vou tratar adiante do que o governo federal está fazendo desde quinta passada, o que governos passados não fizeram jamais em qualquer tragédia. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem de inscrição, o vereador Itamar Rodrigues. Senhor presidente, colegas vereadores, amigos que nos ouvem através da Rádio Tia Alegrete, pessoal que está com a gente aqui acompanhando a sessão de hoje, meu muito boa noite. Desejar que todos tenham uma semana aí próspera e abençoada. Começo a minha fala, presidente, abordando um tema que virou pauta hoje na nação brasileira. Enquanto os nossos irmãos gaúchos enfrentavam a sua maior tragédia dos últimos 100 anos, famílias inteiras tendo de abandonar suas casas, filhos perdidos dos pais, idosos por 24 horas, 36 horas de molho dentro de casa esperando um socorro. No Rio de Janeiro, na praia do Rio de Janeiro, um show de uma senhora quase setentona, um show aonde 60 milhões dos cofres públicos foram investidos para que ela promovesse aquilo que, na minha ótica, foi um verdadeiro show de horrores, de promiscuidade, um verdadeiro deboche na cara de uma nação que naquele momento sofria uma catástrofe sem tamanho, que a nossa geração até hoje não viu algo parecido com o que está acontecendo. Eu pastoreei a cidade de São Leopoldo, eu conheço o Vale dos Sinos, e o que está acontecendo lá é triste, tremendamente
triste o que está acontecendo lá. E aí o que fica para a gente se perguntar é que tipo de gestores nós temos hoje, que parece que não entendem o que a nossa sociedade precisa. 60 milhões de reais num show para uma senhora vir fazer o que fez na praia de Copacabana, enquanto a gente chora as migalhas aqui no sul para que 2, 3 helicópteros da FAB venham socorrer as pessoas. A sociedade gaúcha se mobiliza. Em questão de horas, nós temos empresários, nós temos influenciadores, as forças vivas da sociedade se organizam para mitigar o impacto das águas que só crescem na região metropolitana. Pessoas de outro estado começam a fazer arrecadações para enviar seus donativos para o nosso estado, carreta com água, com colchão, com alimento, e o nosso governo do estado ataca essas carretas e apreende elas porque não tem nota fiscal. Pessoas, o sábado para o domingo, meu celular, eu fui adicionado num grupo de parlamentares de apoio à Defesa Civil do Estado. O meu telefone passou a noite inteira gritando de mensagens que eles estavam repicando de pessoas pedindo socorro, dando endereço, dando a localização no Maps para que pudessem chegar lá. E aí nós não tínhamos barcos, porque como falou aqui o vereador Anilton, que me antecedeu, a Defesa Civil do Estado totalmente desestruturada. Não é da nossa cultura estruturar uma defesa civil. E as pessoas, os particulares, começam a entrar com jet ski, com barco, com o que tinham, colchão inflável, para ir ao encontro das pessoas e salvar elas. O que no outro dia fez com que o governo do estado proibisse as pessoas de entrar nas áreas alagadas, que até agora, nesse momento, estava recebendo mensagem aqui, tem pessoas pedindo socorro e pedindo que retirem elas, porque a água está chegando no terceiro andar de um piso. Terceiro piso de uma casa. Proíbe de entrar porque não tem carta náutica, é isso? Para poder pilotar jet ski e pilotar barco. Se isso não fosse um show de horrores do atrapalho do governo, dos gestores, nós temos ainda a proibição hoje na Grande Porto Alegre de servir marmita se não tivesse passado por o aval de um nutricionista. Então, não fazem e querem cercear o direito de quem quer fazer alguma coisa para resolver e para mitigar o impacto de tudo isso. Governo federal, governo estadual, parece que não entende o que o nosso povo precisa. E aí a gente vem para o Alegrete, porque diz assim, poxa, nós estamos no parlamento do Alegrete, é a Câmara de Vereadores, pois bem, no Alegrete, no meio de uma enchente, estamos aí com mais de 500 famílias desabrigadas, nós temos um projeto de lei tramitando nessa casa para colocar 2,5 milhões numa praça. 2,5 milhões numa praça, quando a nossa, se não quer enterrar bueiro, como eu falei aqui no outro dia, quando a nossa defesa civil está ali, não tem uma viatura para se locomover, nós não temos um caminhão-pipa para levar água para as pessoas. Sabe, nós dependemos, se o Exército retirar o seu apoio hoje, nós não temos braço para fazer tudo o que faz se faz com pessoas voluntárias, porque não tem estrutura mínima para funcionar a defesa civil. Mas parece que os nossos gestores, eles não entendem o que é que a nossa sociedade, que a nossa comunidade precisa. É por isso que a gente precisa vir aqui e falar das coisas que estão fora do eixo, das coisas que estão funcionando, dos valores invertidos. Porque a gente precisa dar um rumo para essa nação, a gente precisa dar um rumo para esse estado e a gente precisa dar um rumo para esse município. Nós precisamos trabalhar para que pessoas que tenham uma percepção exata do que a nossa sociedade precisa, assumam os espaços de poder. Quando vem aqui e dizem assim, porque vamos fazer política a partir de agora, que há muito tempo ninguém fez. Pois há muito tempo eles governam. Não se esqueçam que nós tivemos um governo federal diferente só 4 anos. O resto foi tudo eles governando. Essas coisas a gente tem que dizer.
Porque é muito fácil chegar num momento como esse e fazer um discurso de jogar para frente. Mas a gente precisa olhar no retrovisor o que é que está sendo feito. Porque é olhando para trás que a gente acerta a direção de para onde quer ir. Muito obrigado, presidente. Passo para a vereadora Firmina Comando. Assuma as condições de trabalho e passa a palavra ao vereador Enio Bastos, que fará uso da palavra por 7 minutos. Boa noite, presidente Firmina. Boa noite, vereadores que aqui se encontram. Eu quero só lembrar o pessoal do PT que quem elegeu o atual governador foram eles. Passando isso, eu quero trazer a minha fala para um outro viés. A 2020, 2021, 2022, nós todos passamos por uma pandemia. Saudar a pastora Daiane, que está nos honrando com a sua visita hoje com seus filhos. Seja bem-vindo. E parecia que as coisas iam mudar, vereador Edileuza, porque afinal fomos todos atingidos, ficamos em casa, encerrados em casa. Por alguns poucos dias, nós ficamos em casa. Usamos máscara. A senhora na presidência ficou muitas vezes aqui sozinha, porque não poderia ter aqui 15 pessoas. Mas isso não mudou a nossa consciência. Isso não mudou esse aviso celestial, e hoje eu venho aqui falar nisso. Parece que não valeu para nada. Agora estamos de novo presos em casa. Eu agora recebi uma mensagem ali de uma pessoa que está num alto nível de estresse por causa dos familiares que tem na metropolitana, em Caxias. Existem 2 colegas meus desaparecidos, não sabem onde eles estão. Desaparecidos. Nós queremos que eles estejam sem telefone, porque não tem luz, então acabou a bateria. Mas eu quero hoje aqui dizer que, mais uma vez, para aqueles que criticam os religiosos, mais uma vez a natureza dá uma resposta. Para aqueles que nos criticam por sermos religiosos, eu não tenho medo de crítica, não. Quanto mais critico, mais eu me animo para trabalhar e fazer aquilo por qual fui chamado. Mas, mais uma vez, nós estamos vindo aí um recado, que é momento de nos conscientizarmos, é momento de nós voltarmos a nossa vida para Deus. E hoje, quando foi o momento aqui de homenagear alguém, né, de dedicar a sessão para alguém, foi todo mundo muito leve, muito querido. Mas aí quando chega aqui, cada um quer tirar proveito da desgraça alheia. Cada um quer apontar culpados. Cada um quer achar defeitos. Enquanto nós, como seres humanos, como pessoas, deveríamos todos nos unir para ajudar o nosso semelhante, que estão sem luz, sem telefone, que estão sem comunicação com o pai, com a mãe, sem água. Os nossos semelhantes, que estão nesse momento passando por coisas terríveis. Hoje eu fiquei meia hora na frente da televisão e olha que eu aconselhei muitas pessoas não ficarem na frente da televisão. Porque não tem como não chorar, não tem como não entrar em parafusos. Mas, infelizmente, todo mundo tenta achar um culpado, aponta o dedo, enquanto nós deveríamos nos sensibilizarmos e dar graça por aquele que puder alcançar um quilo de feijão, uma garrafa com água. A igreja onde eu sou pastor, a vida toda, antes de ser eu ali, sempre abrigou pessoas. Lá tem pessoas que perderam absolutamente tudo. Não batemos nenhuma foto, não publicamos nada, porque é uma coisa comum que a igreja faz. Eu sei
que muitas igrejas estão levando café da manhã, almoço, quentinho, preparando, porque isso é ser humano. E eu faria um alerta nesta noite para todos os colegas, vereadores, deputados, todos os políticos, que pudessem ser humanos. Talvez essa minha fala vai ser até debochada por muitos, mas por ter a oportunidade de fala, eu não posso calar a minha voz e dizer que tem que uma hora a gente deixar as diferenças de lado, o partido político de lado, e pensar no ser humano. Pensar nas pessoas que estão perdendo seus entes queridos, pensar nas pessoas que têm seus entes queridos soterrados, que sabem que estavam lá numa casa que desceu a encosta e soterrou as famílias. Não tem como a gente ficar alheio a ver uma reportagem que eu vi hoje de uma família que foi encontrada morta abraçados. É hora de abraçar, é hora de ser mais humano, desculpa eu repetir isso. E às vezes a gente tenta, no momento mais difícil do nosso semelhante, no momento mais difícil do nosso semelhante, é tirar proveitos ou querer até se promover em cima disso. Eu diria que Deus abençoe os governantes, Deus abençoe os anônimos, que Deus abençoe todos os empresários. Eu pediria nessa noite que a misericórdia do Senhor esteja sobre o nosso estado, o Rio Grande do Sul, e que sirva isso para alguma coisa, para nós despertarmos que a natureza está avisando, que Deus está avisando, e ninguém quer enxergar. Ninguém quer enxergar. Mas um dia todo olho verá, e toda língua confessará que o Senhor é Deus. E Ele está avisando. Desperta e volta a tua vida para Deus, porque todos os dias Ele está avisando. Que Deus possa ter misericórdia de todos nós. Obrigado, presidente. Devolvo as condições de trabalho ao presidente Bispo Enio. Sobre as condições de trabalho, passa o nosso último parlamentar inscrito, vereador Luciano Belmonte. Senhor presidente, vereador Bispo Enio Bastos, cumprimento as colegas vereadoras Leusa e Verônica Firmina, que estão no plenário. Obrigado pela presença de vossas excelências, também que nos assiste através da TV Câmara, quem nos ouve através da Rádio Tia Alegrete, que está aí um pouco, bastante preocupado com o que está acontecendo no nosso estado do Rio Grande do Sul, mas gostaria aqui de pegar um gancho da vereadora Adileuza, onde cita, né, o que nós estamos fazendo, né, o que nós podemos fazer para auxiliar aquelas pessoas que estão passando aqui no Alegrete, né? Como foi dito nessa tribuna aqui, inúmeras famílias estão desabrigadas, estão necessitando do auxílio e do apoio, e o que nós estamos fazendo para isso? Já que nós temos ferramentas nesta casa, vereador Adileuza, que podemos sim destinar e auxiliar a nossa Defesa Civil, inclusive, auxiliar também a Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social, para que tenha recursos, né, para adquirir alimentos para, nesses momentos, não passar pelo que estão passando. Então, fica aqui a nossa reflexão do que nós estamos fazendo. Também gostaria de aproveitar a oportunidade, onde foi dito nesta casa aqui, que só PT elegeu Eduardo Leite. Eu sou progressista e trabalhei para o Eduardo Leite, o governador que mais investiu recurso em nosso município nos últimos anos. Quase 200 milhões de reais só no Alegrete. E muito orgulho, eu trabalhei e votei no Eduardo Leite. E sou progressista, não sou do PT, sou progressista e trabalhei para Eduardo Leite aqui no Alegrete. Então, gostaria de deixar esse recado aqui para aqueles que começam a procurar culpados para o que está acontecendo, vereador Adileuza. Não tem culpados. Nós temos que deixar Lula e Bolsonaro, deixar Onyx Lorenzoni, deixar Eduardo Leite, e nós puxar a responsabilidade de trabalhar pelo nosso município, como todos nós temos a obrigação,
Se estamos aqui eleitos pelo povo do Alegrete é para buscar soluções, não só para apresentar críticas e fazer demagogia, como eu digo sempre quando me manifesto nessa casa. E também dizer a um colega que vem a essa tribuna e dizer aqui que 2,5 milhões de reais serão investidos numa praça. Colega, leia o projeto. Se bem que o senhor não conhece a história do Parque Linear, onde iniciou lá com a nossa saudosa prefeita Gleni Paz, pois o senhor estava lá do outro lado, contra a prefeita Gleni Paz trabalhando. E esse é um sonho que está sendo realizado pela atual administração, através do vice-prefeito, naquela época, Márcia Amaral, junto com a prefeita Gleni Paz. Então tem que conhecer a história do progressista. E eu falo nessa tribuna porque, com certeza, a prefeita Gleni Paz estaria muito feliz, vereadora Edileuza, porque era um sonho dela o Parque Linear, que traz desenvolvimento ao nosso município, traz empreendedorismo e também traz emprego. E é um Parque Linear que em 2017, vereadora Firmino, quando o vereador e a prefeita Gleni estivemos em Brasília levando o projeto, também secretário Paulo Salbego, na época, estava junto a esse projeto também com o Vinícius, assessor do senador Luiz Carlos Reis. É que tem pessoas, vereadora Fuca, que não conhecem a história do Progressistas e vem aqui fazer crítica, fazer demagogia com um projeto, um sonho da saudosa prefeita Gleni Paz, que sonhou com esse projeto, e fico feliz do prefeito Márcio Amaral estar dando prosseguimento a esse sonho iniciado lá pela prefeita Gleni, onde consegue aí viabilizar o início desse grande parque linear, que será um marco, sim, de desenvolvimento para o nosso município. Eu acho que tem que dizer as coisas, cada um no seu ponto, tem que conhecer as coisas para vir a essa tribuna e fazer qualquer tipo de crítica. E também dizer que estamos, sim, trabalhando, buscando soluções, vereadora Firmina, junto aos nossos deputados federais, buscando recursos também para auxiliar aqui em nosso município. Estivemos agora há pouco recebendo a visita aqui do senador Luiz Carlos Reis, onde estivemos junto, vendo, né, as cheias do Rio Ibirapuitã, e fica aquela velha desculpa de dizer que tem culpados, e não tem. O culpado somos todos nós, que todos nós temos uma culpa, uma parcela de culpa com relação à omissão, com relação às enchentes do nosso Alegrete. Então, eu deixo essa reflexão aqui para esta casa, que nós temos a obrigação de buscar, vereadora Firmina, soluções. Deputado Afonso Mota, que muito auxilia o Alegrete, os deputados progressistas, que também auxiliam o nosso Alegrete, buscar um plano aí, né, que venha viabilizar para que a Alegrete não passe mais por isso, que essas enchentes, já que a gente sabe que tem situações que fogem da nossa alçada, e se não houver investimento com dinheiro em peso, porque isso não é barato, isso é dinheiro que tem que vir do governo federal, do governo estadual e também do município, já que nós temos a saúde financeira, nós também temos que olhar para esse lado, para a nossa defesa civil, que há anos vem pecando por falta de recursos no nosso município. Então, cabe a nós também buscar, através das nossas ferramentas, através das emendas impositivas que cada vereador tem nesta casa, também começar a pensar em prevenção no Alegrete. Isso sim é algo concreto que ainda nós podemos fazer, e há tempo ainda de se fazer, já que temos, né, esse ano ainda de mandato, que podemos destinar recursos para o próximo ano, que é o último ano de emendas aqui dos parlamentares, que serão executadas no próximo ano. Meu boa noite, e gostaria de desejar aí que Deus nos abençoe, né, que essa chuva vá embora e que nós possamos aí auxiliar e ajudar nossos irmãos que estão muito tristes nesse momento, vereador Firmino, vereador Bispo Enio Basso, que estão necessitando de muita oração. Nós precisamos orar, vereadora Firmina, pedir para Deus aí que possamos, né, passar por essa fase para reconstruir o nosso estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, tenham todos uma boa noite. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Só que se não fosse...